Bom dia, entramos ao vivo? Bom dia, mais uma manhã de desafio. Bom dia, e nessa manhã de desafio, mais uma manhã de desafio, mais uma manhã para nos alegrarmos no Senhor, mais uma manhã que podemos respirar e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Nessa manhã de desafio, eu quero meditar no livro de Daniel. Depois você medita no livro de Daniel. Todas as vezes que a gente medita, a gente traz algo novo, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E eu meditando no livro de Daniel, Daniel 1, na época que Daniel estava cativo, e junto com Daniel estava Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei Nabucodonosor, ele manda que escolhesse homens israelitas da família real para servir no palácio. E entre esses homens foi escolhido Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei se dispôs a ensinar eles a sua própria língua, a sua cultura, e o rei permitiu que eles se alimentassem do banquete que o rei se alimentava, das melhores comidas. E o rei permitiu que ele bebesse os melhores vinhos, a qual o rei bebia. E o que é muito interessante é que Daniel, ele se nega a se alimentar da comida do rei, ele se nega a tomar o vinho que o rei toma. Então, Daniel vai até os mordomos e fala que abre mão da comida do rei e prefere se alimentar das suas próprias iguarias, que é legumes e água. E ali aqueles mordomos ficam preocupados de o rei descobrir. E ali Daniel faz um desafio. Fala para aqueles mordomos que para eles fazerem um teste de 10 dias. E se houvesse diferença entre eles e os rapazes que se alimentam dos manjares do rei, do vinho, ele comeria. E ali esse desafio é feito. E passa os 10 dias. E eles olham para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também decide a não se alimentar dos manjares do rei. E eles olham para aqueles homens, e aqueles homens têm a aparência mais forte do que a aparência dos outros que trabalham para o rei. A aparência, eles são mais fortes e mais formosos. E o que me encanta nisso, como que Deus cuida, o cuidado do nosso Deus, a excelência de Deus. Quando você decide honrá-lo, quando você decide dar tudo que você tem, a sua vida, é como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram, Daniel, dar a sua vida. E deram. Tanto é quando Sadraque, Mesaque e Abednego é jogado na fornalha, aquecida 7 vezes mais, eles entregaram a sua vida. Porque eles tinham certeza no Deus que eles serviam. Daniel, quando decide não se prostrar diante do rei, ele entrega a vida dele para Jesus de verdade. E ele, quando ele entrega na cova dos leões, ele entregou de verdade a sua vida, sabendo que poderia morrer, mas que ele iria ressuscitar em Cristo. Ele sabia que haveria um Deus, que mesmo ele morto, mesmo ele sendo morto, esse Deus permaneceria com ele. Que coisa, né? Que coisa, né? É muito profundo, é muito grandioso olhar para tudo isso e ver quando
nós, seres humanos, entendemos a grandeza, o poder do nosso Deus e nos lançamos, nos entregamos de verdade. Nós vemos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Gente, esses homens se alimentaram só de legumes e água. E foram os homens mais fortes, mais bonitos daquele tempo. Que coisa linda ver o cuidado, a soberania, o poder do nosso Deus. Ele cuida do nosso corpo físico. Ele cuida da nossa alma, Ele cuida de tudo. Porque Ele nos criou. Ele nos formou antes da fundação do mundo. E eu venho trazer para você nessa manhã sobre a lei de entrega. Né? Tirarmos aqui desse capítulo de Daniel, como Daniel se entregou, como Daniel confiou. Eu quero trazer para você, além de você entregar, você confiar, você adorar, você ter um tempo de adoração, ter um tempo de oração, como Daniel. Nós vimos mais adiante que Daniel, quando o rei lançou o decreto para que todos se prostrassem diante da imagem de Nabucodonosor, esse rei ele foi um dos piores reis. E quando surgiu esse decreto, Daniel decidiu orar ao Deus vivo e decidiu somente se prostrar diante de um Deus, que era o Deus vivo, o Deus soberano, qual ele sabia e ele entendia os deuses dos teus antepassados. Daniel era da linhagem real dos israelitas. E ali Daniel, quando sabe desse decreto, Daniel vai para o seu quarto e decide orar 3 vezes ao dia. Daniel não temeu ao rei. Daniel só temeu a um Deus. Ele só se prostrou diante de um Deus. Ele não se vendeu quando ele era obrigado a se prostrar. Ele não se prostrou. Quando ele tinha possibilidade de se alimentar com os manjares, melhores comidas do rei, e até tomar o vinho do rei, Daniel decidiu se manter puro para Deus. E isso me chama a atenção da grandeza de Daniel. Num tempo tão difícil, num tempo ao qual eles eram escravos, onde muitos se revoltavam, onde muitos virou as costas para Deus. Bom dia, querido. Onde muitos decidiram voltar atrás. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram permanecer firmes, não se vender e não se prostrar diante de nenhum outro Deus, a não ser o Deus Todo-Poderoso, a qual eles conheciam. E o que é lindo ver, que além de Daniel se separar, bom dia, Joyce Ribeiro, além de Daniel se separar, Daniel, ele não se vendeu, não se prostrou. Daniel não temeu quando surgiu o decreto do rei. Daniel foi para o seu quarto, fechou a porta do seu quarto e decidiu orar. E quando Daniel foi pego orando, foram falar para o rei, Daniel foi lançado na cova dos leões. Nós conhecemos bem essa história. E o Deus a qual Daniel decidiu honrar, o Deus a qual Daniel decidiu permanecer firme, Daniel se prostrava 3 vezes ao dia em oração. Daniel permaneceu firme. Esse mesmo Deus o livrou da cova dos leões. Esse mesmo Deus fez com que Daniel saísse ileso. Daniel saiu sem nenhum dano.
Porque esse Deus poderoso que cuidou, que cuida, que Ele continua o mesmo. Ele permaneceu fiel a Daniel. Querido, nos dias que nós estamos vivendo, bom dia, querido. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, nos tempos tão difíceis, um tempo que muitos estão se vendendo, muitos estão se prostrando a outros deuses, ao Deus do dinheiro, ao mamão, ao Deus da idolatria, ao Deus da feitiçaria. Muitos estão se prostrando a deuses estranhos, muitas das vezes sem entender, sem ter noção, idolatrando homens. Nesses tempos, nós estamos vivendo esses tempos tão difíceis. Ainda há um povo como Daniel, que não se prostrou, que não se rende, que não se vende. Ainda há um povo, e esse povo eu sei que é você que está ouvindo essa palavra. Eu sei que por mais que nós erramos, que nós somos falhos, mas, querido, mantenha o teu coração puro diante de Deus. Não se prostra, não se vende, não se corrompa com as coisas desse mundo. Decida adorar somente um Deus cuidador, um Deus zeloso, um Deus poderoso, misericordioso, que Ele cuida da minha e da tua vida. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o criador de todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Ele me criou, Ele te criou. Nós somos a imagem e a semelhança desse Deus. Nós somos filhas amadas desse Deus. Não se prostra, não se vende, não desanima, não te pasme, não te espante, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olha somente para o autor e consumador da sua fé. Não olha para os homens, que os homens são falhos. Nós somos falhos, nós erramos. Mas há um Deus todo-poderoso que nunca falha. Um Deus justo, fiel, verdadeiro. Ele não mente, querido. Ele não falha, ele não chega atrasado. Nós que nos enrolamos, nós que fazemos tudo errado, nós que confundimos tudo. Esse Deus, ele é simples. Ele age de uma forma simples. Ele deixou os princípios e os mandamentos para que nós sigamos, para que nós o adoremos, para que nós não nos prostramos diante de nenhum outro Deus além dele. E esse Deus, o que Ele quer de mim e de você é a sua adoração, é o seu coração, é você dar honra para Ele. Você honra quando você não se vende. Você honra quando você permanece firme nos propósitos dEle. Muitas das vezes nós vemos hoje muitos se vendendo por tão pouca coisa. Por tão pouca coisa. Querida, a vida aqui é passageira, mas o que me aguarda, o que te aguarda, é a salvação eterna. É que o olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para mim e para você. Há uma coroa de glória que nos espera. E a Bíblia fala que para que nós tomemos cuidado, para que ninguém tome a nossa coroa. E muitas das vezes nós mesmos estamos entregando o que nós temos mais precioso, que é a nossa salvação, a nossa coroa. Nós estamos entregando por prato de lentilha, por bandeja, por bobeira, por coisas passageiras, por coisas banais. O que Deus mais detesta, querido, é a idolatria. O que Deus mais detesta é que o homem vira as costas para Ele, para adorar outros deuses. E às vezes adorar outros deuses não é só você adorar imagens, não é só adorar mamão, dinheiro. Mas quando você adora as coisas passageiras, quando você adora a sua casa, o seu carro, seu filho, seu esposo, seu pai, sua mãe mais do que a Ele, você está idolatrando. E você está entristecendo o coração de Deus. E Deus só pede de mim e de você a integridade de o adorar em espírito e em verdade. Entrega o teu tudo para Deus. Porque Ele é o seu tudo. Ele te deu tudo. Ele te deu a casa que você tem. Ele te deu o carro que você tem. Ele te deu o esposo que você tem. Os filhos que você tem. Ele te deu tudo.
Ele é tudo. E ele tem que ser tudo para você. Então entrega a ele seu tudo. Porque na medida que você obedece, na medida que você o honra, você faz com que ele te honre. Você faz com que ele se alegre de ti. Como Daniel. Daniel alegrou tanto o coração de Deus, querido. Tanto o coração de Deus. Que Daniel se tornou um dos maiorais lá. Daniel, Deus fez com que o rei visse Daniel, olhasse para Daniel com um olhar diferente. O rei se agradou de Daniel. Esse é o Deus que você servimos. Aonde você vai, aonde você passa, quando você guarda os princípios, quando você honra o seu Deus, quando você coloca a tua vida, o teu tudo na mão de Deus, aonde você passa, todos reconhecem o Deus que você serve, todos veem algo diferente dentro de você. Por mais que até possa não entender o que você carrega, mas todos veem diferença, como viram diferença naqueles 4 homens e Daniel, na vida de Daniel. Daniel era um dos mais fortes, mais bonitos daquela província. Daniel decidiu abrir mão dos manjares do rei para se alimentar de legumes e de água. E Deus guardou a vida de Daniel. E Deus honrou a vida de Daniel na cova dos leões. Deus mostrou para todos o Deus a qual Daniel servia. O leão teve que jejuar. Querido, se você obedecer a Deus e os princípios, você não precisa temer o mal. Satanás não pode tocar ninguém de Deus. Ninguém é de Deus, Satanás não toca. É Bíblia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os teme e os livra. Se você teme a Deus, se você honra a Deus, Satanás não pode tocar em você. Lembra de Jó? Até para tocar em Jó ele teve que pedir permissão a Deus. A menos que nós damos legalidade, nós damos brecha. Porque ele fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. E quando nós damos brecha, quando nós damos autoridade para Satanás, ele entra. Mas quando você honra a Deus, os princípios, os mandamentos, Satanás não pode tocar. Não precisa você ter medo de obra de bruxaria, não precisa você temer o mal. Porque o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos profetas do passado, é o mesmo Deus que eu e você servimos. E esse Deus continua poderoso, zeloso. Cuida de mim, de você 24 horas por dia. E ele nos dá revelação. Até quando o mal tenta contra a nossa vida, ele nos revela. E ele corta os laços. Ele vem com seus carros, com seus cavaleiros de guerra para guerrear ao meu e ao seu favor. Ele acampa os seus anjos ao seu favor e ao meu favor. Não teme o mal, querida. Não se prostra, não se vende. Se permaneça firme na presença do teu Deus. Que esse Deus zeloso, misericordioso, que a misericórdia dele se renova toda manhã na minha e na tua vida. Toda manhã, quando você abre o seu olho, você está respirando. Isso é a misericórdia de Deus se renovando na minha e na tua vida. Que você possa entender e saber que o Deus a qual você serve, o Deus vivo, eu sou, é o único Deus que deve ser adorado, que deve ser temido, que deve ser honrado. Não há outro Deus além dele. Muitos buscam esse Deus em várias outras religiões. Muitos estão perdidos. Se você tem entendimento de quem é esse Deus, honra com tudo que você tem. Entrega o seu tudo, porque ele é tudo para você. Porque ele fez tudo por você. Ele enviou o que ele tinha de mais precioso na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida novamente. E esse direito ele deu para os filhos, todos que aceitar Jesus, todos que estão perto de Jesus.
E eu e você podemos estar perto de Jesus todos os dias, em busca, em oração, em jejum, em súplica. Como Daniel decidiu orar, buscar a esse Deus, que nós possamos decidir todos os dias nos prostrar diante desse Deus. Separa um tempo de oração, de súplica, de busca, de intercessão, querido. Separa o seu tempo, dá a tua primícia para Ele. O que tem de melhor é o seu tempo, é o seu coração, a sua vida. É o que você pode entregar para Ele. Vamos lutar por causas eternas, não por coisas. Coisas é passageiras, causas eternas, vidas eternas. Vamos lutar por causas eternas. Decida dar sua primícia para Ele, seu tempo. Que você vai ver. Que você vai crescer na graça, no conhecimento. E Deus vai honrar a sua vida. Ele fala, na palavra dele, que Ele ama os que o buscam de madrugada. Os que de madrugada o buscam, os acham, encontram. Ele só quer de você a sua adoração, a sua integridade, a sua honra de verdade. Que você honre Ele de verdade, com todo o teu ser. Quando você o honra, quando você o adora, você se torna uma pessoa melhor. Você entende quem o seu Deus é. Quando você for para honrar, querido, quando você for para buscar Ele, separa um tempo para buscar Ele. Quando você for para buscar Ele, para honrá-lo, você primeiro agradece, entra na presença dEle agradecendo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez na tua vida, pelo fôlego de vida. Começa agradecendo a Ele. Traga à sua memória tudo que Ele fez de bom, tudo que Ele faz por você. Em seguida, começa pedindo perdão pelas falhas, pelo que você fez. Traga à sua memória onde você tem caído, onde você tem fracassado e declara para Ele. Ele sabe, mas Ele quer que você fale. Quando você fala, você entende as suas fraquezas. Declara para Ele as suas fraquezas, onde você tem caído. Onde você, o que Ele precisa, porque o que Ele precisa fazer, Ele vai fazer. Mas Ele precisa que você abra a sua boca e fala. Você falando, é você que vai entender as suas fraquezas, as suas limitações. Depois que você confessar os seus pecados, os seus erros, aí sim você pede. Acessa o que você quiser, porque Ele já fez tudo por você. Ele já fez tudo. Ele é dono do ouro e da prata, querido. Você pode pedir a Ele qualquer coisa, que Ele é um Pai. Se as pequenas coisas é importante para você, também é para Ele. Ele quer te abençoar. Ele já te abençoou. Ele só quer que você entenda isso, que você precisa acessar. E que o Senhor te abençoe e te guarde nessa manhã. Que você tenha uma vida de excelência diante desse Deus poderoso, que é excelente, que é justo, verdadeiro. Que você olhe para a vida de Daniel, que você olhe para a vida dos profetas que serviram a Deus com toda a tua vida, que entregou a tua vida. Que você possa entregar o teu tudo para Ele, a sua vida, a sua adoração, a sua entrega de verdade. Que você vai ver. Você vai se aproximar desse Deus. E você vai ver como é bom se sentir amado. Como é bom ter um Deus que cuida, que zela 24 horas por você. Na medida que você se aproximar dele, cada vez mais se aproximar dele, mais você vai saber quem Ele é, entender quem Ele é. E que o Senhor te abençoe e te guarde nessa manhã. Fica na paz, Senhor Jesus.